Bom, nesta aula nós vamos falar sobre todas as informações relacionadas ao sistema endócrino, a característica das glândulas que fazem parte desse sistema, bem como algumas alterações que ocorrem no organismo quando essas glândulas estão em mau funcionamento. Como a gente pode visualizar, o sistema endócrino, ele apresenta vários órgãos ao longo do nosso corpo, tanto no organismo masculino quanto no feminino, e esses órgãos vão ter comportamento secretor. O que significa isso? Eles apresentam células epiteliais que são capazes de produzir secreção, e essa secreção é exatamente a substância que vai caracterizar o funcionamento do sistema endócrino no nosso corpo. Quais são as características gerais que são atribuídas a todo esse sistema? Ele faz parte das estruturas que são reguladoras orgânicas. Tudo que é regulador orgânico contribui para o bom funcionamento do nosso corpo e para a homeostase. Esse sistema ele vai funcionar a partir de um processo denominado retroalimentação. A retroalimentação é estimular e inibir o funcionamento de determinada parte do corpo a partir da liberação dos hormônios. Essa retroalimentação ela pode ser positiva, quando ela está estimulando uma função, ou negativa, quando ela está inibindo uma função. A gente pode chamar também isso de feedback. Então, o nosso corpo está sempre sendo ou estimulado ou sendo inibido por determinadas substâncias, e esse processo é denominado retroalimentação ou feedback. Como já foi falado anteriormente, o sistema endócrino é formado por órgãos com caráter glandular. Apresenta células capazes de produzir secreção. Todas as secreções liberadas pelo sistema endócrino são denominadas hormônios e são substâncias químicas que vão ser liberadas em direção aos órgãos-alvos. Os órgãos-alvos serão aqueles em que as células vão apresentar reconhecimento específico para os hormônios. Então, o hormônio ele é lançado na corrente sanguínea e é liberado em prol de chegar aos órgãos-alvos. Esses vão apresentar células com glicocálix que vão reconhecer especificamente determinados hormônios. Bom, a gente vai dar início falando sobre a glândula pineal, que é uma das glândulas que compõem o nosso sistema endócrino. Como podemos ver na imagem, essa glândula fica localizada no diencéfalo, nas proximidades da região central do cérebro, e nos mamíferos ela pode medir até 8 milímetros. O hormônio produzido pela glândula pineal é a melatonina. É um hormônio que sofre influência de fator externo, como a ausência de luz. Então, esse tipo de hormônio ele só é produzido e liberado no período da noite ou na ausência de luz. É o fator externo que vai interferir no funcionamento da glândula pineal. Para que essa glândula possa funcionar adequadamente, ela sofre interferência de neurônios que partem da região hipotalâmica do nosso sistema nervoso central. E a melatonina, que é o hormônio liberado pela glândula pineal, vai trabalhar contribuindo para o controle do nosso relógio biológico, ou também chamado ciclo circadiano. O que significa isso? A reposição energética que vai ser realizada exatamente sobre a ação do hormônio, para que durante o dia o nosso corpo ele possa gastar essa energia. Além disso, também controla a função de reprodução. Não está sozinha nisso, essa função reprodutora ela é controlada por vários hormônios, influencia no crescimento e desenvolvimento do nosso organismo e também regula na função de sono nos seres humanos. Então, caso essa glândula não tenha a ausência de luz durante um período do dia, a produção desse hormônio vai ficar comprometida e nós podemos ter alteração no nosso ciclo circadiano. Um eixo importantíssimo para que todo o nosso sistema endócrino funcione
é o eixo hipotálamo-hipófise. São duas glândulas, como podemos ver aqui na imagem, que ficam localizadas na célula túrcica, que é uma cavidade do nosso corpo, né? Também na base da região cerebral. E essas duas glândulas, elas têm inúmeras funções no nosso corpo. Fazem parte das ações do sistema nervoso central, como nós vimos, o hipotálamo e a hipófise apresentam inervações que vão controlar outras partes do corpo. E também, além disso, são duas glândulas que vão compor o nosso sistema endócrino. São diretamente ligadas a partir de um pedículo, que está sendo identificado agora na imagem. Possuem tanto muitos vasos sanguíneos como também muitas inervações, muitas terminações nervosas, e tem como função produzir hormônios, como também controlar todo o nosso sistema endócrino. Nós vamos falar separadamente dessas duas glândulas, porém considerando que sempre o trabalho das duas está interligado. Como que vai haver o funcionamento desse sistema, que é chamado de eixo hipotálamo-hipófise ou sistema porta-hipofisário? No hipotálamo existem células neurosecretoras, e essas células elas vão, a partir do pedículo, enviar estímulos, e a partir também de vasos sanguíneos que existem nesse mesmo pedículo, vai haver o contato do hipotálamo com a hipófise. O hipotálamo, ele se conecta com os vasos sanguíneos da região posterior da hipófise, produz hormônios importantes e armazena exatamente nessa região posterior. Então, o hipotálamo, ele comanda o funcionamento da hipófise, produz hormônios e envia esses hormônios para ser armazenado temporariamente no lóbulo posterior da hipófise. Nós vamos falar desses hormônios a seguir. Bom, falando primeiro da região posterior da hipófise, esse lóbulo que está aqui identificado como neurohipófise, é exatamente a região onde os hormônios do hipotálamo ficarão armazenados. O hipotálamo, ele produz dois hormônios, a ocitocina, de quem vamos falar na sequência, e o hormônio denominado antidiurético. Então, esses hormônios, eles são produzidos pela região do hipotálamo, porém se armazenam na região posterior ou na neurohipófise. No caso da hipófise, ela produz vários hormônios, que a gente também vai falar já sobre eles, que ficam armazenados na adenohipófise. Primeiro falaremos sobre os hormônios hipotalâmicos. Bom, como já foi dito, os hormônios hipotalâmicos são produzidos no hipotálamo, porém armazenados e liberados pela neurohipófise. O primeiro hormônio é a ocitocina. É um hormônio de caráter proteico que tem funções como estimular as contrações uterinas antes e durante o parto e promover a ejeção do leite materno durante a lactação. Quando esse hormônio ele é liberado, ele também pode ter funções secundárias, como melhorar o estresse e diminuir os sintomas da ansiedade. O outro hormônio liberado pelo hipotálamo é o hormônio que nós chamamos popularmente de ADH, hormônio antidiurético, ou também chamado de vasopressina. Esse hormônio ele atua nos túbulos renais, fazendo a reabsorção de água do corpo, trabalhando diretamente para a retenção de íons orgânicos e também para o controle da pressão arterial. Vamos falar de maneira mais específica sobre esses dois hormônios hipotalâmicos. No caso da ocitocina, como que ele interfere no organismo? No momento do parto, existem várias substâncias que vão estar atuando para que o parto ele possa acontecer. O hormônio que regula todo o desenvolvimento gestacional é a progesterona. No momento do parto, a presença
desse hormônio poderia fazer com que a gestação ela não fosse interrompida. Então, quando o parto vai acontecer, o cortisol, que é um hormônio adrenal, vai promover a liberação do estradiol. Esse estradiol, que é um hormônio sexual, ele vai desenvolver o trabalho inicial do parto. A ocitocina também vai caracterizar o funcionamento do trabalho de parto. E quando esse trabalho dá início, a progesterona para de ser liberada. Então, a ocitocina, de maneira direta, ela vai promover as contrações das paredes uterinas para que o trabalho de parto ele seja proporcionado. Não só a ocitocina, como nós podemos ver aqui nesse esquema, como vários outros hormônios vão estar trabalhando para que o parto ele seja possível. Então, a redução ou a não produção da ocitocina poderia promover uma dificuldade para que esse parto ele fosse possível. O outro hormônio que é liberado pela hipófise posterior seria o hormônio antidiurético. Então, como esse hormônio vai atuar? Ele atua exatamente nos túbulos renais, fazendo com que haja uma abertura dos canais de água, que são denominados aquaporina, nos túbulos renais, principalmente na alça néfrica, que antigamente era chamada de alça de Henle, fazendo com que parte da água que compõe o filtrado antes da formação da urina seja devolvido para as correntes sanguíneas, para os capilares sanguíneos que estão diretamente ligados aos túbulos renais, fazendo com que haja uma diminuição da diurese, que seria a liberação de urina, fazendo com que haja uma elevação da pressão arterial. Então, repetindo, o ADH, ele proporciona a reabsorção de água nos túbulos renais, favorecendo também uma volta, uma devolução de parte dos íons que compõem o sangue, para que haja uma elevação da pressão arterial. Falando mais um pouquinho ainda sobre esse ADH, quando a liberação desse hormônio acontece de maneira insuficiente, como em algumas situações, no caso, a ingestão de álcool, ou em pessoas que apresentam uma doença chamada diabetes insípidos, a pessoa não consegue fazer a reabsorção de água adequadamente, fazendo com que haja um aumento da diurese. Nesse caso, o corpo ele vai dar sinais da perda de água, como, por exemplo, a sensação de sede, dores de cabeça, a pele ressecada e mau funcionamento metabólico por essa redução de água no organismo. No caso da ingestão de álcool, essa situação ela é temporária, após a invalidação da ação do álcool no corpo, o ADH ele volta a ser liberado novamente. E para as pessoas que apresentam a diabetes insípidos, é necessário fazer a utilização de medicamentos que controlem essa reabsorção de água no corpo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a hipófise. Essa glândula, ela é considerada no sistema endócrino uma glândula mestre. Por quê? Os hormônios liberados por ela, produzidos por ela mesma, são denominados hormônios trópicos ou tróficos. Esses hormônios eles são liberados para o organismo para controlar outras glândulas do sistema endócrino. Por isso, essa denominação de glândula mestre. Como já foi dito, ela é controlada por terminações nervosas que partem do hipotálamo e ela apresenta dois lóbulos, a neurohipófise, que nós acabamos de falar, que é exatamente o lóbulo que armazena e libera os hormônios hipotalâmicos, e a adenohipófise ou hipófise anterior, que armazena, produz e libera hormônios hipofisários. Vamos falar sobre todos eles agora na sequência. Essa imagem, ela está só tentando mostrar mais uma vez a relação do hipotálamo com a hipófise e falando rapidamente, citando aqui quem são os hormônios que a hipófise produz, que nós vamos falar sobre todos eles. A prolactina,
os hormônios gonadotróficos, o hormônio estimulador da tireoide, os hormônios adrenocorticotróficos e a somatotrofina. Bom, no caso da prolactina, é um hormônio que é liberado pela hipófise, principalmente para realizar a ação chamada de lactotrópica. O que significa isso? A partir do segundo mês de gestação, as mamas, por ação da prolactina, começam a produzir o leite materno. E esse leite, ele vai ser liberado a partir da ação da ocitocina, que é o outro hormônio que é produzido pela neurohipófise. Então, no caso, a prolactina induz a produção do leite materno e a ocitocina, após deixar de trabalhar no evento do parto, vai trabalhar promovendo a ejeção desse leite. Essa ação da prolactina vai acontecer durante todo o processo de lactação. Além de promover a ação lactotrófica, a prolactina também ativa o corpo amarelo ou corpo lúteo na região ovariana para a produção da progesterona. A gente vai falar depois sobre o corpo lúteo. E prepara as mamas para a ação da lactação durante a gestação. Então, a prolactina é um hormônio que trabalha nessas três ações. Durante o sistema, a situação do ciclo menstrual, produzindo a progesterona. Durante a gestação, preparando as mamas para a lactação, e durante todo o processo de lactação, produzindo o leite materno. Outros dois hormônios que são produzidos pela hipófise é o hormônio folículo estimulante, que nós denominamos de FSH, e o hormônio luteinizante, que nós chamamos de LH. Como a gente pode ver aqui no gráfico, um dos hormônios está aqui representado pela linha azul, outro pela linha roxa. O pico de produção e liberação desses hormônios vai acontecer exatamente antecedendo a ovulação. Porque qual é a ação desses hormônios dentro do ciclo reprodutivo? O FSH, ele estimula a maturação do folículo ovariano e o desenvolvimento do óvulo, e o LH estimula a ovulação, que é a liberação do óvulo. Cientificamente, seria mais correto chamar de ovocitação, e a formação do corpo lúteo, que é um conjunto de células que, na sequência, vai promover a produção dos hormônios sexuais. Então, ao longo do ciclo reprodutivo, esses dois hormônios, eles têm sua liberação elevada antes da ovocitação ou ovulação, para que haja esse funcionamento dessas duas situações: desenvolvimento e maturação do folículo ovariano e ovulação e formação do corpo lúteo. Eles atuam, então, sendo liberados diretamente para trabalhar nas gônadas. Nesse caso, estamos falando das gônadas femininas. Além das gônadas femininas, o FSH e o LH também atuam nas gônadas masculinas. O LH, ou hormônio luteinizante, vai estimular as células de Leydig a produzir testosterona. A gente vai falar da testosterona mais à frente. E o FSH atua tanto no desenvolvimento da espermatogênese, como também na formação, na maturação dos espermatozoides. Por isso, sendo chamado de folículo estimulante. Bom lembrar que tanto o LH como o FSH, eles são liberados pela adenohipófise e são chamados de hormônios gonadotróficos porque atuam na regulação dos hormônios que são produzidos pelas gônadas sexuais, assim como também atuam na maturação e liberação das células sexuais. Nas mulheres, o óvulo, no homem, o espermatozoide.
Falaremos agora sobre o hormônio denominado TSH ou hormônio tireotrófico. Esse é liberado da hipófise em direção à tireoide para que esta glândula desenvolva o seu funcionamento, produzindo os hormônios T3 e T4. Então, o hormônio tireotrófico ou hormônio estimulador da tireoide atua favorecendo o funcionamento da tireoide. Quando o nível desses hormônios T3 e T4 está baixo dentro da corrente sanguínea, vai haver a estimulação para que o TSH seja liberado, favorecendo o funcionamento da tireoide. Ao atingir o nível adequado dos hormônios estimuladores do metabolismo, a presença deles vai inibir a liberação do TSH. Então, o fator que vai estimular e inibir a liberação do TSH na corrente sanguínea é a presença ou ausência dos hormônios tireotróficos nessa mesma corrente sanguínea. Uma alteração de TSH pode atrapalhar o funcionamento da tireoide. Sobre a glândula tireoide falaremos mais à frente. O hormônio adrenocorticotrófico ou ACTH é liberado para estimular o funcionamento das glândulas denominadas adrenais ou suprarrenais. A adrenal ou suprarrenal é uma glândula que produz vários hormônios, tanto a nível de córtex como a nível de medula. Para que ela consiga liberar esses hormônios adequadamente, ela vai sofrer a influência direta dos hormônios ACTH. Quando ela libera as adrenais, todos os seus hormônios na corrente sanguínea, e esses chegam a nível adequado, a presença deles vai causar um feedback negativo e vai inibir a liberação do ACTH. Mais na frente também falaremos sobre os hormônios liberados pelas adrenais. Por último, na glândula hipófise é produzido o hormônio denominado somatotrófico, também conhecido como hormônio do crescimento. O que é que nós podemos considerar como característica desse hormônio? Ele é produzido na fase de crescimento do indivíduo. Essa fase ela pode ocorrer até os 21 anos de idade e esse hormônio vai estimular a síntese das proteínas necessárias para o desenvolvimento orgânico, o desenvolvimento do tecido ósseo, o desenvolvimento do tecido muscular e das cartilagens. O sistema ósseo, o sistema muscular e o tecido cartilaginoso fazem parte de um conjunto chamado de conjunto de alavancas que vão sustentar e promover a movimentação do nosso corpo. No caso do somatotrófico, ele é um hormônio que também auxilia as células hepáticas, estimulando a produção das somatomedinas, que são proteínas que contribuem para o desenvolvimento dos ossos e das cartilagens. Então, quando esse hormônio está sendo liberado, ele favorece, ao longo do nosso crescimento, o desenvolvimento das nossas estruturas, do nosso sistema de sustentação. No caso, existem situações em que pode acontecer a liberação excessiva ou carencial desse hormônio do crescimento. Vamos falar sobre as principais alterações que podem acontecer nesse caso. A primeira delas é o gigantismo. No caso do gigantismo, esse hormônio ele é liberado excessivamente e, na maioria das vezes, a causa pode ser um tumor hipofisário, que, na maioria das vezes, esse tumor ele é considerado benigno. Quando as crianças elas apresentam o gigantismo, quais são as características? Elas vão ser pessoas que vão desordenadamente crescer, porém, elas vão apresentar deformações, podem apresentar problemas cardiovasculares, podem apresentar fraquezas ósseas e para que a gente possa diagnosticar essa doença, é necessário fazer exame de sangue para presenciar a quantidade do hormônio na corrente sanguínea,
e fazer exames de imagem, principalmente da região craniana e da região das mãos. Utilizado geralmente tomografia computadorizada e ressonância para que haja um diagnóstico da causa. O tratamento ele é feito com cirurgia, com radioterapia e terapias medicamentosas que visam controlar a produção excessiva desse hormônio. Um outro distúrbio causado por um excesso do hormônio é a acromegalia. A acromegalia ela também pode ser causada por tumores e, nesse caso, as pessoas adultas de meia idade são as pessoas mais afetadas. Como isso acontece? A pessoa continua na vida adulta emitindo o hormônio do crescimento, que deve parar de ser produzido até os 21 anos de idade. E esse hormônio ele vai favorecer o alargamento e aumento desordenado das extremidades do corpo, como o rosto, as mãos e os pés. Se a pessoa faz um tratamento imediato, diminui o agravamento da doença. E aí diminui também os efeitos nocivos desse hormônio no corpo. Para que haja um controle, é necessário fazer cirurgias ou radioterapias para que haja remoção das células tumorais que geralmente estão localizadas na região hipofisária. Em relação a uma redução do hormônio, nós temos uma doença denominada nanismo, que pode se apresentar de formas diferentes. Essa primeira situação aqui é o nanismo acondroplásico, ou também chamado de acondroplasia, que é quando nós temos a formação dos anões. Essa condição reduzida de estatura é resultante de uma condição genética e que afeta o crescimento dos ossos. Geralmente, ele pode ter entre 1,40 m e 1,20 m de altura e tem algumas complicações, como a gente pode ver na imagem, Um achatamento da parte superior do crânio, um afundamento do crânio na região da face, uma curvatura acentuada na região das costas, uma curvatura dos ossos da perna, e isso pode causar, com o passar do tempo, fragilidade óssea. Os anões, geralmente, eles precisam fazer terapias hormonais para controlar essa situação do corpo, para que haja uma estabilidade na estrutura óssea. E uma observação é que essa alteração ela não afeta o sistema reprodutor. No caso de um casal de anões, eles podem, por exemplo, ter 25% de chance de ter filhos com estatura normal. O outro tipo de nanismo é o chamado pituitário. Nesse caso, além de atingir a estatura, atinge também o desenvolvimento sexual desses indivíduos. Eles apresentam desenvolvimento normal inicial, porém, ao passo que vão crescendo, a partir de 2, 3 anos de idade, o crescimento vai desacelerando. Existe uma proporcionalidade no corpo, porém, existe uma deficiência no crescimento e no desenvolvimento das características sexuais. Hoje, os endocrinologistas já podem realizar tratamento para que os hormônios eles possam causar um desenvolvimento no crescimento, um desenvolvimento nas mamas e, caso haja a presença dos órgãos sexuais, um desenvolvimento desses órgãos. Bom, encerrando sobre os hormônios da hipófise, a gente começa a falar agora sobre uma outra glândula que é importantíssima no nosso corpo, que é a tireoide. Como nós podemos visualizar aqui na imagem, a tireoide é uma glândula que tem esse formato de lacinho de borboleta, gravatinha borboleta, que fica localizado na base anterior do pescoço, abaixo dessa cartilagem ióide e da cartilagem ióide, abaixo da laringe, logo no iniciozinho da traqueia. E essa glândula, ela apresenta 2 lóbulos ligados aqui a uma região anterior. E nessa glândula são produzidos 3 hormônios.
o hormônio denominado triiodotironina, que é o T3, a tiroxina, que é o T4. Esses dois primeiros hormônios atuam em conjunto, regulando todo o nosso metabolismo orgânico, a síntese do RNA e das proteínas do nosso corpo, afeta o peso, o batimento cardíaco, a sudorese, o sono, a fome, quase todo o metabolismo orgânico, e produzem também a calcitonina, que é um hormônio que regula a deposição de cálcio que nós adquirimos da nossa alimentação nos ossos. O cálcio, ele participa de vários metabolismos orgânicos, como a contração muscular, o impulso nervoso, mas ele também faz parte dos íons que dão resistência ou dão rigidez à nossa estrutura óssea. Então, a calcitonina favorece a deposição do cálcio nos ossos, tirando da corrente sanguínea, depositando nos ossos, após esse cálcio ser absorvido na nossa alimentação. A tireoide, ela sofre influência de fator externo como a temperatura, em locais em que a temperatura é muito alta, essa temperatura pode desfavorecer o funcionamento da tireoide e sofre também a ação do hormônio TSH, que é o hormônio tireotrófico liberado pela hipófise. Quando esse hormônio ele é liberado no nosso corpo, ele estimula a produção do T3 e do T4, e após esse T3 e T4 chegar a um nível adequado na corrente sanguínea, eles inibem a liberação do TSH pela hipófise. Então, existe um ciclo de funcionamento para que esses hormônios eles sejam liberados para controlar o nosso metabolismo. Havendo um aumento exagerado do TSH, pode haver uma falha de produção nos hormônios da tireoide. Esses hormônios, para que eles sejam produzidos também, é necessário que haja a absorção de iodo na nossa alimentação. O iodo está principalmente presente nos frutos do mar e também no sal de cozinha industrializado ou iodado. Precisamos de um volume muito pequeno desse iodo na nossa alimentação, porém é o principal ingrediente para a produção dos hormônios tireoidianos. Nesse caso, se acontece um desequilíbrio da absorção de iodo, uma carência da absorção de iodo e um aumento desordenado da liberação do TSH, pode haver uma alteração denominada hipotireoidismo. Caso haja uma situação contrária, uma redução do TSH, pode haver um desequilíbrio de produção dos hormônios tireoidianos, havendo assim a ação do hipertireoidismo. Essas duas doenças, elas têm caráter hereditário, elas podem se reverter. A pessoa que tem hipotireoidismo, com o tratamento, pode acabar vindo a ter hipertireoidismo e elas não têm cura, tem um controle na doença feito a partir de hormônios. Quais são as características da pessoa que apresenta hipotireoidismo? É uma queda de metabolismo que pode ser presenciada com o cabelo seco, o cansaço, o ganho de peso, a sonolência, a falta de apetite e uma redução do volume da tireoide. Já no hipertireoidismo, o metabolismo vai ficar acelerado pelo excesso do T3 e do T4 na corrente sanguínea. Essa aceleração de metabolismo pode causar uma perda de peso considerável, pode causar a exoftalmia, que seria por causa da pressão sanguínea, os olhos ficarem salientes, sudorese intensa, a formação do bócio, causado por nódulos na tireoide que vão fazer com que ela aumente de volume, dificuldade de dormir, porque o metabolismo não diminui, aumento dos batimentos cardíacos e também a irritabilidade. Como foi dito, nos dois casos o tratamento é hormonal e no caso do hipotireoidismo pode haver a necessidade da ingestão de iodo radioativo. É importante saber que os nódulos da tireoide nem sempre eles são malignos, não obrigatoriamente precisando serem removidos. Caso haja a necessidade da remoção total da tireoide no organismo, será preciso fazer reposição hormonal para o resto da vida.
Uma outra condição de hipotireoidismo, nesse caso congênito, é o cretinismo. O hipotireoidismo congênito é quando, durante a gestação, a criança não consegue receber a quantidade de hormônio necessário para o desenvolvimento do corpo. E isso pode atrapalhar o amadurecimento cerebral, contribuindo para o não funcionamento de várias questões orgânicas. Além do atraso mental, pode acontecer dificuldades de funcionamento do sistema digestório, do funcionamento cardiovascular, do desenvolvimento do corpo. E essa doença ela pode ser tratada quando diagnosticada junto com várias outras doenças no teste do pezinho. É importante saber que a incidência dessa doença é em torno de 1 a cada 3.000 nascimentos. E como foi dito anteriormente, se diagnosticada logo no início da vida, existe um tratamento que pode equilibrar a doença no organismo. Bom, na região posterior da tireoide, existem 4 pequenas glândulas laterais que são denominadas paratireoides. Elas produzem um único hormônio denominado paratormônio. O paratormônio ele é antagônico à calcitonina. Enquanto a calcitonina ela faz a reabsorção de cálcio para a estrutura óssea, o paratormônio ele regula os níveis de cálcio na corrente sanguínea. Então existe uma relação direta de funcionamento da calcitonina liberada pela tireoide e do paratormônio liberado pelas paratireoides. O paratormônio ele promove um aumento de cálcio na corrente sanguínea, favorecendo assim um aumento desse cálcio no intestino, fazendo com que esse cálcio ele seja reabsorvido nos rins, sendo devolvido para a corrente sanguínea, e também a liberação do cálcio da matriz óssea. Então, enquanto a calcitonina deposita o cálcio nos ossos, quando esse cálcio está baixo na corrente sanguínea, o paratormônio vai favorecer a liberação de cálcio em todas essas ações metabólicas no organismo. Quando o nível de cálcio no sangue chegar a um volume adequado, a presença desse cálcio vai promover uma retroalimentação negativa, inibindo a ação do paratormônio. Quando acontece uma liberação exagerada do paratormônio na corrente sanguínea, a pessoa pode ter uma alteração denominada hiperparatireoidismo, que vai fazer com que os ossos percam um volume de cálcio muito grande, favorecendo assim a fragilidade óssea. Outra glândula importante que faz parte do sistema endócrino são as glândulas adrenais ou suprarrenais. São 2 glândulas que, como a gente pode ver aqui na imagem, ficam posicionadas acima dos rins. E essas glândulas, elas apresentam 2 regiões. A região externa, denominada córtex, a região interna, denominada medula. Cada uma dessas partes vai produzir hormônios que são importantes para o funcionamento do nosso corpo, como nós veremos a seguir. No caso da região cortical, ela vai produzir hormônios como a aldosterona, que é um hormônio do grupo dos glicocorticoides, e o cortisol, que é um hormônio do grupo dos mineralocorticoides, e produz também hormônios andrógenos, que são os hormônios sexuais que promovem as características primárias do sistema reprodutor masculino e feminino. Na região da medula é produzido a epinefrina, que nós conhecemos mais popularmente como adrenalina, e a norepinefrina ou noradrenalina. Adrenalina e noradrenalina são hormônios antagônicos que nós falaremos sobre eles daqui a pouco. Primeiro, o cortisol. Qual a ação do cortisol no nosso corpo? Vamos observar aqui. Ele atua no metabolismo da glicose, nas funções metabólicas do organismo de uma forma geral, na cicatrização orgânica de uma forma geral, na qualidade do nosso sistema imune, atua na nossa função cardíaca, no desenvolvimento corpóreo e
Também é um hormônio que, quando ele aumenta, né, ele vai trabalhar em ações de estresse do nosso corpo. Então, quando a gente está sob a ação de estresse, como traumatismos, infecções, cirurgias, que são estresse orgânicos, esse hormônio ele vai ficar aumentado na nossa corrente sanguínea, para fazer com que o metabolismo orgânico consiga atuar de maneira organizada durante essas situações. O cortisol ele favorece o aumento da glicose, da energia, então ele atua favorecendo a respiração celular e o gasto energético, ele aumenta a pressão arterial e ele prepara o nosso corpo para passar e para combater situações de estresse. Então a gente pode dizer que o cortisol ele é um hormônio que atua no controle do nosso metabolismo, assim como os hormônios da tireoide. Outro hormônio que é produzido pela região cortical é a aldosterona. Aqui a gente tem todo um ciclo de funcionamento do nosso sistema renal relacionado à pressão arterial e à diurese. O que nos interessa nesse sistema? Saber a função da aldosterona. Ela atua nos túbulos renais, favorecendo a retenção de água e de íons, fazendo com que haja um aumento do volume sanguíneo e um aumento da pressão arterial. Então, a aldosterona ela vai estar ativa quando os níveis de sódio e de água estiverem baixos na corrente sanguínea, fazendo com que essas substâncias sejam reabsorvidas dos túbulos renais após a filtração renal, sendo devolvidas para a corrente sanguínea para que haja um aumento da pressão arterial. É assim que a aldosterona ela vai funcionar no nosso organismo. Então, ela é liberada pelo córtex adrenal para atuar na função renal. Existem duas síndromes ou duas alterações que podem ser decorrentes tanto do mau funcionamento do cortisol como do mau funcionamento da aldosterona, que são substâncias liberadas pelo córtex adrenal. A primeira síndrome é a síndrome de Cushing, quando acontece um aumento da liberação dos hormônios adrenais. Essa síndrome ela vai caracterizar o corpo com as bochechas avermelhadas, a incidência de osteoporose, coxins de gordura, né, na região superior das costas, estrias acentuadas na região abdominal e na região das mamas, acúmulo de gordura formando um pêndulo na região abdominal, esquimose pelo corpo, que são o quê? Quando você sofre pancadas, que fica com aquelas manchas roxas, então vai haver uma fragilidade maior da pele, fazendo com que essas contusões elas sejam mais comuns, um afinamento de braços e pernas e uma dificuldade de cicatrização das feridas. Toda essa situação ela vai ser controlada com hormônios que vão garantir o bom funcionamento das glândulas adrenais. Outra síndrome importante relacionada ao mau funcionamento das adrenais é a síndrome de Addison, que é causada geralmente por uma destruição da região cortical, nesse caso diminuindo a produção dos hormônios corticais e podendo ser causada por nódulos que existam lá na região da hipófise, que pode diminuir a liberação do hormônio adrenocorticotrófico. Então, quando o córtex ele é destruído, vai haver uma insuficiência na liberação dos hormônios que vai causar a síndrome de Addison. Nesse caso, também, uma das causas pode ser o uso indiscriminado de substâncias à base de corticoides, como a prednisona e o cetoconazol. São medicamentos geralmente utilizados em reações alérgicas, que são produzidos à base de corticoides e que seu uso desordenado pode causar alterações no sistema adrenal. Quais são as características da doença? A presença do vitiligo, que seria uma baixa produção de melanina na pele, queda da pressão arterial, perda de peso, a pele ressecada, desidratação,
fragilidade na musculatura, principalmente nos membros inferiores, hiperpigmentação da pele nas regiões do cotovelo, na região do joelho e uma superpigmentação das auréolas do seio, podendo causar também disfunções neurológicas e sendo tratada à base de hormônios que vão controlar o metabolismo orgânico. Voltando aqui, para a gente falar rapidinho sobre a adrenalina, a adrenalina é um hormônio que é liberado pela medula das glândulas adrenais e a adrenalina, ela trabalha no nosso corpo para mantê-lo ativo. Então, em situações de susto, de estresse, de surpresa, de alegrias, de aumento do funcionamento do corpo, a adrenalina vai promover um aumento dos batimentos cardíacos, a dilatação da pupila, um aumento da reatividade do corpo, e a adrenalina ela vai ser estimulada exatamente no momento em que o corpo precisar aumentar a sua atividade, vai promover também um aumento do potencial respiratório e após passar dessa situação, a retroalimentação vai acontecer sobre a ação da noradrenalina, que vai trabalhar antagônica, fazendo com que o corpo ele volte ao seu estado de normalidade. O pâncreas é outro órgão endócrino que faz parte desse sistema e que tem característica de ser, na verdade, um órgão anfícrino ou misto. O pâncreas ele vai produzir secreções exócrinas, que são exatamente os sucos pancreáticos ricos em enzimas que vão atuar no sistema digestório. E em relação ao sistema endócrino, ele apresenta ilhotas, são conjuntos de células na parte interior do pâncreas, denominado ilhotas de Langerhans, que vão ter contato com a corrente sanguínea. Essas ilhotas, elas apresentam células alfa e beta, onde são produzidos o glucagon e a insulina. Nas ilhotas também é produzido um hormônio denominado somatostatina. Glucagon, insulina e somatostatina são hormônios que atuam todos no processo de glicemia, que seria o quê? O controle da glicose ou do açúcar presente na corrente sanguínea. Então, quando esses hormônios são liberados, eles vão para a corrente sanguínea atuar no processo de glicemia. Como a gente pode visualizar aqui nessa imagem. Quando a taxa de glicose ela está alta na corrente sanguínea, a somatostatina, que é o hormônio que vai favorecer o funcionamento do pâncreas, vai estimular as células beta a produzir insulina e vai inibir as células alfa. A insulina ela vai ser lançada na corrente sanguínea e vai favorecer a absorção da glicose pelo fígado, que vai armazenar essa glicose em forma de glicogênio, reduzindo assim a glicose, equilibrando a glicemia sanguínea. Essa glicose presente no sangue ela vai ser utilizada em vários metabolismos orgânicos e vai acontecer num determinado momento a redução dessa taxa. Nessa hora, a somatostatina vai fazer o efeito contrário. Vai inibir as células beta, que vão parar de produzir a insulina, e vai estimular a produção de glucagon pelas células alfa. O glucagon, ele é antagônico à insulina. Ele vai favorecer a quebra do glicogênio presente no fígado e a liberação desse glicogênio em forma de glicose para a corrente sanguínea. Então, a somatostatina trabalha inibindo a célula que não vai realizar o funcionamento, estimulando a célula que vai produzir o hormônio. Quando a taxa de açúcar estiver alta, ele vai estimular a produção da insulina. Quando a taxa de açúcar na corrente sanguínea estiver baixa, vai favorecer a produção do glucagon. A insulina favorece de maneira mais popular o armazenamento do açúcar no fígado e o glucagon favorece a liberação desse açúcar do fígado para a corrente sanguínea. Bom, quando existem alterações
principalmente relacionada à produção de insulina, o corpo vai apresentar uma doença denominada diabetes mellitus. Hoje existem várias formas de classificar a diabetes. Nós vamos falar principalmente sobre os dois tipos mais conhecidos. A diabetes denominada tipo 1, que é uma diabetes genética, também chamada hoje de diabetes insulinodependente. Qual é a causa? O sistema imunológico, ele atrapalha a produção das células beta na produção da insulina. E essas células, elas não produzem a insulina de forma alguma ou produzem de maneira muito insuficiente. Essa doença, ela vai se manifestar, na maioria das vezes, na infância ou logo no início da adolescência. E no caso dela, o tratamento é feito com a utilização da insulina e com o controle da alimentação. Já no caso de diabetes do tipo 2, ela é chamada de insulino não dependente, porque nesse caso o organismo produz a insulina, porém a produção é feita de maneira insuficiente. Essa diabetes, ela pode ser também relacionada ao excesso de açúcar na alimentação e é mais comum na vida adulta. Nesse caso, o tratamento ele é feito principalmente pelo controle da alimentação e em alguns casos se faz necessário a aplicação, a administração da insulina em doses menores. No caso da diabetes, ela também pode ser classificada como diabetes gestacional, que é quando durante a gestação uma alimentação inadequada vai fazer com que a produção de insulina seja irregular. Nesse caso, podendo causar danos durante a gestação e também durante o parto, podendo causar a impossibilidade de um parto normal pela elevação da pressão arterial. É importante saber que as pessoas que são diabéticas, todas, independente do tipo, devem consumir uma alimentação pobre em açúcar. A penúltima glândula que nós vamos trabalhar em relação ao sistema endócrino é o ovário. Na verdade, ovários, são duplos, ovário direito e esquerdo. São as gônadas sexuais femininas, localizadas na região pélvica e que, em relação à sua porção endócrina, produzem o estrógeno ou estrogênio, como pode ser chamado, e a progesterona. Os ovários, eles sofrem a influência dos dois hormônios gonadotróficos que saem da hipófise, o FSH e o LH. Então, o FSH, ele atua, quando liberado, induzindo a formação dos folículos ovarianos, que são exatamente as células que vão promover o desenvolvimento e a liberação do ovário e também favorecem a produção do estrógeno, que é um hormônio sexual feminino, presente tanto na situação primária, andrógeno sendo produzido lá nas adrenais, a nível de córtex, e na vida adulta, após a puberdade, sendo produzido nos ovários, caracterizando sexualmente o organismo feminino de maneira secundária. O que é que o estrógeno faz? Favorece o ciclo menstrual, o ciclo reprodutivo e promove o desenvolvimento das características secundárias femininas. Formação dos pelos pubianos, desenvolvimento das mamas e a fertilização. Já o LH, ele é um hormônio que sai da hipófise e atua promovendo a ovulação, que é uma característica exócrina dos ovários, a liberação do óvulo, e favorecendo o segundo hormônio ovariano, que é a progesterona. A progesterona é proveniente do corpo lúteo ou amarelo, e a progesterona é um hormônio que é produzido em níveis altos somente se houver fecundação e durante a gestação. Ele é um hormônio que vai garantir o desenvolvimento corpóreo, a preparação do corpo durante o processo gestacional. O espessamento da parede
do útero, o impedimento da ovulação, a produção dos hormônios que vão garantir o processo gestacional. E por fim, os testículos, que são as gônadas masculinas e que produzem um único hormônio, que é a testosterona. Para que a testosterona seja produzida nos testículos, nas células de Leydig, que são as células responsáveis por produzir a testosterona, o testículo vai sofrer a ação do hormônio hipofisário, denominado hormônio luteinizante. Então, a hipófise, ela libera o hormônio luteinizante e este atua nas células de Leydig, a nível de testículo. Essas células ficam posicionadas nas proximidades dos túbulos intersticiais e favorecem a produção da testosterona. A testosterona é um hormônio que atua caracterizando secundariamente o organismo masculino com relação à sexualidade, promovendo o crescimento da barba, dos pelos pubianos, a alteração da voz, o aumento da musculatura corpórea, o desenvolvimento dos órgãos sexuais, a produção dos gametas sexuais e o desenvolvimento da libido sexual. Então, após a puberdade, a testosterona, produzida pelas células de Leydig, vai desenvolver as características secundárias masculinas. Bom, pessoal, sobre o sistema endócrino, todas as informações são importantes. Eu desejo a vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.